Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Aquário é um dos signos mais belos e poderosos do zodíaco, então por que ela está tremendo de medo, dizendo que se ele chegar lá, todos estarão perdidos? Há alguns dias, Yandvei, o santo do carneiro, considerado extremamente poderoso, foi morto por um homem que não deveria existir. Tudo o que se sabe é que foi uma luta completamente unilateral. E se nem mesmo um membro do zodíaco como ele conseguiu fazer algo? Isso significa que só poderia ter sido outro dos 12. Mas qual dos signos do zodíaco estaria matando os outros? O protagonista finaliza Yang e o agradece por ajudá-lo a ficar mais forte, já que ele tem mais 10 alvos para eliminar. Os 12 signos do zodíaco representavam o ápice da força humana, os escolhidos pelos deuses para proteger a humanidade, mas nenhum deles desejava erradicar as criaturas, pois perderiam seus privilégios e fama. O plano era sempre fazer o mínimo necessário, mas entre os 12 havia alguém com um plano diferente. Li Jian era de longe o mais forte, um viciado em combate que queria pôr um fim a tudo aquilo. Por isso, quando o grupo se reuniu para a missão mais difícil, o Olho Carmesim, todos tremeram e disseram que era impossível. Aquário caiu no chão, molhando as calcinhas. Enquanto isso, Ligia encarou o chefe de frente e se lançou no ataque, pedindo reforços. Mas quando olhou para trás, todos estavam fugindo. Sem como distrair o chefe, ele foi forçado a enfrentá-lo sozinho. E assim começou a batalha sem fim. Ligia desconhecia a quantidade absurda de criaturas que ali existiam, e o tempo continuava a passar. Enquanto lutava, ele se perguntava se alguém realmente voltaria, nem mesmo para verificar se ele havia morrido ou não. Sem opções, ele seguiu em frente, até que, após 2 décadas preso na masmorra mais difícil e até mesmo perdendo um braço, finalmente alcançou o último grupo de inimigos. Mas, depois de terminar o serviço, o lugar inteiro começou a desabar. Sendo enterrado vivo, ele pensou que aquele era um fim amargo. Todos aqueles que o traíram provavelmente viviam uma vida perfeita, enquanto ele estava prestes a morrer ali, abandonado. Com isso, a vida de Li Jian chega ao fim. A cidade foi devastada por calamidades. 2 jovens correm para salvar suas vidas. Um grita: "Corram! Eu não disse para vocês não irem por esse caminho." O outro retruca: "Como eu ia saber? Hoje era para ser um dia seguro. Como eu poderia imaginar que uma calamidade de grande magnitude apareceria?" Um monstro canino com chifres e vários outros perseguem-nos. Um dos garotos começa a chorar. "Estamos perdidos. A cartomante disse que eu encontraria um monstro inacreditável hoje. Eu devia ter escutado." Então, uma das bestas salta e aterrissa bem entre eles, obrigando-os a se dispersar. Um dos garotos cai no chão em lágrimas, enquanto o outro é cercado e diz: "Droga, se Ligon tivesse sobrevivido à Torre do Diabo, algo assim não seria um problema." Ele olha para a Torre do Diabo, a mesma torre em que Ligon entrou há muito tempo com os 12 santos. Então, seus portões começam a se abrir e uma enorme luz aparece diante deles. Num instante, essa luz cobre tudo e explode por toda a área. Os 2 garotos se protegem da explosão. Pouco depois, os danos causados pela explosão da torre ficam evidentes. "Ei, o que acabou de acontecer?" "Não sei, Jimmy. Tem uma pessoa saindo da torre que está desabando. Um ser humano." Eles olham incrédulos. Ao monge, em meio aos destroços, uma figura solitária permanece em meio à poeira. "Como ousam aqueles bastardos me apunhalar pelas costas e me jogar numa armadilha? Vocês estão todos mortos. Vou atrás de cada um de vocês." Em meio aos escombros, os 2 garotos jazem semi-enterrados, sem entender o que aconteceu e quem é aquela pessoa. Então, um dos monstros caninos é esmagado pelo nosso protagonista. Ele pisa na cabeça da criatura, e os garotos não conseguem acreditar que aquelas sejam calamidades da turma laranja. O tipo de criatura que até mesmo os despertos de alto nível têm dificuldade em derrotar. Para ele, não são nada. Mais parecidos com formigas do que com monstros. Legum agarra os restantes com um sorriso, parando sobre os que já havia derrotado. Então, olha para o lado e desaparece no mesmo instante. De repente, está bem na frente dos garotos, deixando-os paralisados em choque. Eles cambaleiam para trás, gritando: "Esperem, esperem! Por que vocês estão nos atacando? Por favor, nos deixem ir." Legum hesita: "Esperem, vocês são humanos? Ótimo! Então o caminho está livre agora, certo?" Os 2 só conseguem respirar aliviados. "Quem? Estamos salvos. Você viu aquele cara saindo da torre?
Isso não é loucura? O outro balança a cabeça. Do que você está falando? Ninguém consegue sair daquela torre vivo. Talvez tenha ocorrido algum acidente e ele tenha parado ali quando a torre desabou. Mas, enquanto falavam disso, uma sombra surgiu atrás deles. Ambos congelaram. Outro monstro os encarava fixamente. Nosso protagonista simplesmente se virou para ele, completamente calmo. Um deles entrou em pânico. Não pode ser, é o chefe lobo. E Yundi correu. Enquanto isso, ele continuava olhando para a besta como se não fosse nada. Então o monstro começou a acumular energia na boca. Um segundo depois, disparou uma enorme rajada direto para eles. Os dois garotos só puderam se preparar para o pior. O ataque devastou tudo em seu caminho. Depois de um tempo, quando finalmente parou, eles olharam em volta, em choque. Ele acabou de nos proteger? Nosso protagonista praguejou baixinho, depois saltou para frente e golpeou o chefe lobo com a mão. Você é só um vira-lata imundo. Ele a abaixou com força e desferiu um soco, e o impacto por si só esmagou o chefe lobo por completo. Os dois jovens ficaram apenas olhando, incrédulos. Então, nosso protagonista pousou com um sorriso, e a área ao redor deles ficou em ruínas, o chefe já derrotado. Ele permaneceu ali, calmo, observando os dois garotos enquanto eles agradeciam a Deus por ainda estarem vivos. Agora eles realmente pensaram que tudo havia acabado. Então ele gritou: Ei, vocês dois! Eles se assustaram e responderam imediatamente: Sim, senhor. Agora vão comprar comida para mim. Estou morrendo de fome. Eles apenas o encararam, e ele pareceu um pouco sem jeito. Ah, e roupas também. Preciso de algo novo para vestir. A cena muda, e agora eles estão dentro de uma pequena loja, enquanto nosso protagonista devora prato após prato de comida. Os meninos ficaram chocados com a conta. Ele comeu o equivalente a gastar R$10.000, comida suficiente para 120 pessoas. Quando eles disseram que não tinham muito dinheiro, ele respondeu casualmente que se conteve. Olhando para a pilha de pratos vazios, aquela contenção era insana. Um deles disparou. Como assim? Contenção. Ele respondeu: Não foram vocês que disseram que pagariam por tudo que eu quisesse depois que eu salvasse suas vidas? Então acrescentou: Tragam-me outro prato de eles o interromperam em pânico, dizendo que não tinham dinheiro para pagar mais. Então um deles perguntou: Yundi, o que você é? Um discípulo? Um capitão divino? E o que você estava fazendo perto da torre? Ele respondeu: Como assim? Eu acabei de sair da torre e encontrei vocês dois. Eles o encaram. Você saiu da torre? Mas ele desconversa. Deixa pra lá. Há algo que eu gostaria de lhe perguntar. Você parece normal. Então, por que consigo sentir poder mágico emanando de você? Um deles explica que é um discípulo. Então perguntam se o nosso protagonista também é um deles, alguém que despertou pela bênção de um deus. Ao ouvir isso, ele debocha. Esses deuses de quinta categoria? Que é isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Por que eu seria grato a esses bastardos? Mas então ele para. Ele vê seu reflexo em uma colher e fica imóvel, em choque. Um espelho. Me dê um espelho agora. Um funcionário aponta para um. E ele corre tão rápido que derruba tudo da mesa. Ele começa a tirar a camisa e encara o próprio rosto. Espera. O quê? Meu corpo inteiro se recuperou? Ele continua olhando para o reflexo, incrédulo. Então, se lembra de como estava destruído dentro da torre, coberto de cicatrizes, com partes da carne faltando, metade da cabeça desaparecida. Aquelas feridas deveriam ter sido quase impossíveis de curar, não sem arriscar seu poder. Mas agora ele percebe algo mais. O braço esquerdo dele voltou. E o que é essa marca estranha? Na mão dele, tem um símbolo circular de cobra. De repente, a marca começa a brilhar com mais intensidade, e uma onda de dor o atinge com tanta força que suas veias saltam enquanto ele agarra o braço. Então, janelas do sistema começam a aparecer. Você experimentou a morte. Você alcançou uma conquista impossível. Seus atributos anteriores serão transferidos para o seu novo corpo. Todas as conquistas da torre serão convertidas em XP. Você adquiriu uma habilidade divina. Todas as habilidades e características únicas de sua vida passada foram herdadas e convertidas. Agora você pode usar o poder de Ofiuco. Um símbolo de serpente aparece atrás do nosso protagonista, enquanto a dor o dilacera. De repente, sua consciência começa a se dispersar. Ele vê seu mar espiritual flutuando entre inúmeras galáxias, e à sua frente, uma serpente gigante observa. Nosso protagonista estende lentamente a mão e, ao tocá-la, uma luz começa a emanar de ambos. De repente, ele está de volta à lanchonete, perguntando-se: o que?
O que acabou de acontecer? Um dos garotos corre até ele. Rion, você está bem? Só para contextualizar, Rion parece ser o nome pelo qual estão chamando nosso protagonista, mas seu nome verdadeiro é Ligo. Ainda abalado, ele pergunta: o que? Vocês não viram aquela cobra agora há pouco? Eles parecem confusos. Do que você está falando? Não vimos cobra nenhuma. Só vimos você se levantar, começar a tirar a roupa e ficar se encarando no espelho. Aí você fechou o punho e começou a gritar como uma louca. Isso significa que outras pessoas não conseguem ver. Enquanto ele encara a mão, refletindo sobre isso, os garotos continuam observando, achando que ele fica cada vez mais estranho quanto mais tempo olha. Então, nosso protagonista sente aquela energia novamente, e outra janela do sistema aparece. Você se tornou o dono de Ofiuco. Mais janelas surgem diante dele. Ligon, 13º assento dos deuses, dono do assento de Ofiuco. Nome desperto, o homem que esmaga toda a criação. Mais janelas explicam suas habilidades, e uma delas diz que ele ganhou super regeneração de nível F. Qualquer dano ao seu corpo será restaurado. Seu corpo foi renovado. Aplica-se uma penalidade temporária. Capacidade física reduzida em 50%. Tempo restante, 1032 horas. Então, sua transformação física veio dessa habilidade. Ele nunca ouviu falar de nada parecido entre os outros santos. Além disso, ele não consegue sentir a presença de nenhum deus. Independentemente do que aconteceu, seu corpo está curado agora. Então, essa parte não é ruim. A verdadeira questão é o que ele deve fazer a seguir. Então ele se lembra dos homens que o rejeitaram e o deixaram lá para morrer lutando contra o chefe. Agora ele só quer uma coisa: se livrar de cada um daqueles que o apunhalaram pelas costas. Só de pensar no que fará com aqueles bastardos, ele já fica excitado. O menino que observa fica assustado ao ver aquela expressão no rosto dele. Então a cena muda para o local da explosão, onde pessoas tiram fotos enquanto paramédicos e curiosos se aglomeram ao redor. Alguém pergunta: é verdade que a indestrutível Torre do Diabo desabou? Outro responde: sim, o mundo inteiro vai surtar com isso. Aquela torre era um símbolo deste lugar. Então eles se perguntam se aquilo foi obra dos seguidores de Legol, ou talvez de discípulos que odeiam outros discípulos. Alguém aponta para os monstros próximos. Até mesmo santos de alto escalão teriam dificuldades contra bestas como aquelas. Então, quem poderia ter matado todos eles e destruído a Torre do Diabo? Alguém pergunta: vocês acham que Legol sobreviveu e voltou? A resposta é simples: eles não sabem, mas tudo parece errado. Em seguida, a cena muda para um prédio onde um grande grupo está reunido para uma coletiva de imprensa. Os flashes das câmeras disparam enquanto os repórteres gritam perguntas. E onde veio? Por favor, diga-nos o que você acha que aconteceu. Você acredita que há alguma chance de Legol ter sobrevivido? O homem corpulento do início da história permanece em silêncio, apenas observando todos ao seu redor. Seu nome é Yandvei, o santo da constelação de Ares. Tudo o que ele diz, não tenho comentários. Então, ele se vira e sai, parecendo inquieto, enquanto a multidão continua gritando por respostas. Como assim você não tem comentários? A cena seguinte corta para o carro dele, onde ele começa a quebrar coisas com raiva. Droga! Legol, 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 Legol. Todo mundo quer saber sobre aquele desgraçado. Quantas vezes ouvi o nome dele só hoje? Então ele se pergunta se Legol poderia estar vivo. Ele se lembra do corpo mutilado do nosso protagonista no passado e se questiona se ele teria sobrevivido 20 anos dentro daquela torre. Não, isso deveria ser impossível. Deveria haver milhares de bestas demoníacas lá dentro, e todas elas eram de alto escalão. Já era um milagre terem saído sem ele. Descobriram então que mataram o Horus Escarlate. Então, como ele poderia sobreviver em um lugar como aquele? Seu corpo já estava gravemente danificado pela reação de seus próprios poderes e, ao contrário deles, ele nunca teve a proteção dos deuses. Mas e se ele realmente voltasse à vida? Ele tenta não pensar nisso, mas se Legol realmente retornasse, tudo estaria acabado. A cena corta para o nosso protagonista checando um celular. Como eu imaginei, vou começar esmagando aquele desgraçado primeiro. Então a história se desloca para um aeroporto. Assim que um dos aviões termina de pousar, um homem desembarca e alguém o cumprimenta. Bem-vindo. É uma honra conhecer uma das 12 constelações, o Sr. Hugo Tess. Ele é o loiro do início da história. Aquele que comeu frango frito com o nosso protagonista. Ele está vestido com muito estilo aqui. E mais uma vez nos dizem que ele é a constelação de Sagitário, Hugo Tess. Ele pergunta: onde está o primeiro-ministro? Eles respondem: ele está esperando em sua residência. Seu carro está pronto ali. Muito bem, vamos lá.
As pessoas próximas cochicham sobre como ele parece majestoso. Para eles, é assim que um verdadeiro escolhido se parece. Assim que entra no carro, Hugo fica sentado, pensativo. Então, ele olha para o lado e vê seu celular vibrando. São aqueles repórteres de novo. Não acredito que ainda estejam espalhando boatos de que Ligon está vivo. Aí ele repara num número desconhecido. Já se passaram mais de 20 anos. Ele pega o telefone, vira-o e continua pensando. Lembra-se do que lhe disseram antes. Você vai morrer amanhã. Então ele se lembra do nosso protagonista sorrindo com o rosto todo desfigurado, dizendo: Taizuka, por que você tem tão pouca fé em mim? Quando atacamos a Torre do Diabo, eu saí da torre e lutei contra os monstros do desastre do lado de fora a pedido de Ligon. Eu esperava que minha premonição estivesse errada e que Jian voltasse em segurança. Mas então ele apareceu gravemente ferido, perguntando o que havia acontecido com ele. Os santos que entraram na torre com o protagonista o abandonaram e voltaram apenas com a cabeça do de olhos escarlates. Como esse feito foi reconhecido, os 12 santos, incluindo eu, fomos aclamados como heróis e ganhamos poder com isso. Mais tarde, no hospital, ele ainda não conseguia aceitar a morte de Jian, então continuou pedindo às pessoas que o procurassem. Mas aquele desgraçado ganancioso interrompeu. Hugo, é tarde demais. Era Jean-Louis Moran, o santo do câncer. Ele lembrou de quantos desastres ocorreram naquela torre e disse que era estúpido pensar que Jian pudesse ter sobrevivido. Então, friamente, disse a Hugo que, se ele se importava tanto, deveria ir procurar o protagonista ele mesmo. Mas, se fizesse isso, o número de santos cairia para 11. Hugo só conseguia ficar ali parado, frustrado e impotente. De volta ao presente, ele ainda estava perdido em pensamentos, dizendo a si mesmo que, não importava o quão forte Jian fosse, sobreviver teria sido impossível, e depois de todo esse tempo, agora era tarde demais para ele. Então alguém o chamou. Sr. Hugo, é uma ligação do primeiro-ministro. A chamada apareceu rapidamente na tela. Hugo atendeu e o primeiro-ministro perguntou imediatamente se ele conseguia ouvi-lo. Perguntou se Hugo tinha visto a notícia de que a Torre do Diabo havia desabado. Hugo minimizou a situação, dizendo que era a mesma história de sempre. Pediu desculpas, mas disse que, se fosse mais um pedido para procurar Jian, ele se recusaria. Para ele, o protagonista havia morrido na Torre do Diabo naquele dia. O que quer que estivesse acontecendo ali, provavelmente era obra dos seguidores de MC. E se aquilo estivesse sendo usado apenas para ganhar votos, o primeiro-ministro o interrompeu. Não, não é isso. Ele disse que a Coreia do Sul acabará de receber notícias urgentes. Há pouco tempo, essa linha recebeu uma chamada. Hugo fez uma pausa. Que linha? A linha direta privada feita apenas para Jian. No instante em que Hugo ouviu aquilo, congelou. Gritou perguntando se era verdade. Em pânico, começou a bater no pobre motorista. Para o carro! Para o carro! O motorista apressou-se a obedecer. Ele pisou no freio imediatamente. Então Hugo percebeu algo. Talvez a ligação que ele receberá mais cedo estivesse conectada. Seu celular mostrava 30 chamadas perdidas e uma mensagem. Ao ver isso, ele empalideceu. Rapidamente retornou à ligação. Assim que a conexão foi estabelecida, uma voz disse: Ei, Tyson, vou te encontrar e vou te matar. Aquilo atingiu Hugo como um choque. Então, ele sorriu, incrédulo. Pelo jeito que ele falava, podia mesmo ser ele. Imediatamente, ordenou ao motorista que desse meia volta e voltasse para o aeroporto. O motorista hesitou por causa da agenda de Hugo, mas Hugo se irritou e mandou que ele fosse para o aeroporto agora mesmo. A cena volta para a lojinha, onde Jian brinca dizendo que Tyson cresceu e até melhorou suas habilidades de comunicação por telefone. Um dos garotos pergunta para quem ele estava ligando, e ele responde casualmente que era só um cara. Então, ele aponta que aquilo é um celular e diz que é bem interessante. Ele entrou na torre em 2005. Então, se agora 2025, o mundo mudou muito. O menino está surpreso por esta ser a primeira vez que usa um celular. Ele explica que com ele é possível usar a internet e também ver notícias e vídeos. Jian se anima com isso. Então ele pode procurar notícias sobre o protagonista. E sim, até mesmo as notícias mais comentadas. Vários artigos aparecem na tela. O protagonista os lê em silêncio enquanto o garoto observa maravilhado. Então Jian percebe os comentários. Algumas pessoas dizem que é impossível ele ter voltado, enquanto outras insistem que, se ele estivesse aqui, seria forte o suficiente para dominar o mundo inteiro. Outro comentarista o chama de lixo. Se ele for parecido com os 12 santos, e as respostas se transformarem numa verdadeira guerra de insultos, a seção de comentários vira um caos total. O protagonista fica tão furioso que quase esmaga o celular,
e o pobre garoto implora para que ele não o quebre. Ele está furioso porque aqueles desgraçados são os que estão sendo creditados pela morte de Olhos Escarlates. Naquela época, eles estavam apavorados, e agora estão tentando colocar a culpa de tudo nele. Ele tenta minimizar a situação, dizendo que isso não muda nada para ele, mas então se lembra de algo. Esse pensamento paralisa. Ele pesquisa mais e encontra um relatório especial sobre o que aconteceu após a morte de Gia. Naquela época, o protagonista havia decidido que, se morresse, todos os seus bens seriam doados para orfanatos e fundações escolares. Agora, ele se pergunta se isso realmente aconteceu, então continua pesquisando. Em vez disso, a notícia diz que os 12 santos lamentaram sua morte e elogiaram seu sacrifício. Afirma também que ele deixou todos os seus pertences, incluindo suas relíquias, aos 12 santos, para que seu desejo de salvar o mundo pudesse continuar vivo através deles. Todos os 12 santos aceitaram, exceto Hugo, o santo de Sagitário. Basicamente, aqueles desgraçados roubaram tudo. O protagonista perde a cabeça, esmaga o celular do garoto e jura que vai destruir todos eles, incluindo aqueles deuses inúteis. O pobre garoto cai no chão, chorando sobre seu celular quebrado, enquanto o protagonista agradece pelo serviço prestado e fica aliviado por pelo menos o histórico de chamadas ter sido apagado. O garoto está completamente arrasado. Enquanto isso, Gian pensa no que fazer a seguir para que as pessoas saibam que ele voltou. Seu rosto atual não se parece em nada com o de 20 anos atrás. Mesmo que ele andasse por aí dizendo ser ele, as pessoas só pensariam que ele é louco. Então, até que ele possa torturar todos os santos, é melhor ficar quieto. O menino ainda está chorando ao telefone quando uma janela do sistema aparece de repente. A voz o adverte: cuidado, alguém está te observando. Uma névoa vermelha começa a se formar ao seu redor, e Gian reconhece imediatamente a energia. Ao se levantar, o garoto pergunta para onde ele está indo. O protagonista simplesmente diz que vai sair para tomar um ar. Assim que sai, estranhas criaturas famejantes semelhantes a cabras e monstros voadores aparecem. Ele os reconhece imediatamente. Avatares. Eles eram os lacaios do Santuário de Ares, e o sistema confirma isso. Os avatares estão erguendo uma barreira em nome de Ares, enfraquecendo a influência das outras constelações. Eles querem que ele ofereça tributo. Gian estala a língua. Aqueles bastardos servem aos deuses, mas são os humanos que têm que pagar. Ele estala os dedos e se prepara para lutar, mas então alguém próximo começa a reclamar ao fundo. Ligum? Ligum? Sério? O cara diz que já ouviu tantas histórias sobre Gian que está farto de ouvir esse nome. Estavam falando mal do protagonista bem na frente dele. A mulher que está com ele se junta à conversa, dizendo que as notícias não param de falar sobre isso e que ela também já está cansada. Ele apenas os observa. Ele se pergunta por que a mídia está dando tanta atenção a alguém que supostamente é um fantasma do passado. Então ele percebe outra coisa. Há um distintivo na camisa do homem. Os dois garotos o reconhecem imediatamente. São pessoas do Santuário de Gênios. Um dos garotos rapidamente diz a Gian para voltar, avisando para não arrumar confusão com eles. Mas o protagonista continua encarando e o rapaz percebe. O que você está olhando? Então, ele manda Gian embora. Os garotos entram em pânico, pensando que agora estão encrencados. O homem dá uma tragada e sopra a fumaça bem no rosto de Gian. Ele zomba dele e diz que se o protagonista tem um problema, ele que faça alguma coisa a respeito. Antes que a situação piore, a mulher tenta afastá-lo, dizendo que deveriam ir embora antes que ele se urine. Mesmo assim, o homem dá tapinhas da própria cabeça como se nada fosse. Ele continua proferindo insultos, e a mulher ri junto. Então ele debocha, perguntando por que as pessoas gostam tanto de um santo tão fraco. Ele chega a questionar se o protagonista alguma vez foi realmente um santo. Isso finalmente leva o protagonista ao limite. Um dos garotos, nervoso, lembra de que essas pessoas são discípulos de Zemini, acima do rank A. O protagonista ignora e os chama de covardes. O rapaz se vira e pergunta se aquilo era para ele. Gian respondeu com um insulto ainda mais duro, deixando bem claro que era isso mesmo. Então um homem caminhou diretamente até ele e exigiu que repetisse, chocado que uma pessoa normal, sem mana, ousasse falar daquela maneira. Ele nem se deu ao trabalho de responder. Ele simplesmente dá um peteleco na testa do cara. Esse peteleco o faz voar para trás, inconsciente. Ele cai com força, causando uma enorme explosão, e a mulher fica em estado de choque. Os dois garotos não conseguem acreditar no que acabaram de ver. Gian apenas sorri para a cena à sua frente. Agora a mulher está realmente assustada.
O protagonista a confronta, dizendo que sabia o que ela estava tentando fazer pelas costas dele. Ela já havia formado magia de fogo na mão e tentado atacá-lo pelas costas, mas foi um movimento inútil. Gian responde com outro golpe, lançando-a para longe e destruindo tudo em seu caminho. Ela cai no chão e os garotos ficam sem palavras. Eles perguntam como ele consegue usar seus poderes do meio da rua. Gian diz que eles estão enganados. Se ele tivesse usado alguma habilidade de verdade, aqueles dois estariam mortos. Então, ele derrotou discípulos de nível A usando apenas as próprias mãos. Em seguida, ele se agacha ao lado do homem e observa atentamente seu colar. Ele arranca o objeto e diz que sentiu algo estranho quando o atingiu. Aquilo não era um artefato divino. Então por que aqueles bastardos tinham um? Só os santos deveriam possuir essas coisas. Um dos garotos percebe que Gian realmente não sabe de nada e começa a explicar. Décadas atrás, a humanidade quase foi extinta devido a calamidades. As pessoas sobreviveram graças a seres divinos e aos santos que escolheram. Mas, como apenas 12 pessoas não podiam proteger o mundo inteiro, os santos reuniram seguidores e construíram catedrais divinas. Aqueles que receberam poder através dos santos e despertaram ficaram conhecidos como discípulos. Como ele explica, um exemplo de alguém demonstrando esse tipo de poder aparece na tela. Suas posições hierárquicas correspondem ao seu poder. No topo estão os santos de nível SS, aqueles escolhidos pelos seres divinos. Logo abaixo deles estão os santos de nível SS com 10 estrelas, vistos como futuros santos. Em seguida, vêm os capitães divinos de nível S, os discípulos mais fortes que lideram os demais. Depois vêm os discípulos de nível A, depois os de nível B e assim por diante. Os seres divinos se fortalecem através da fé de seus discípulos. É por isso que as catedrais realizam todos os tipos de eventos e competições para atrair mais pessoas para o seu lado. Os discípulos escolhidos por eles chegam a receber presentes dos seres divinos. Conforme a explicação procede, Gian observa os tesouros expostos. Ele percebe que tudo isso aconteceu durante os 20 anos em que esteve ausente. Então alguém o chama para olhar. Quando Gian se vira, aquelas figuras semelhantes a cabras estão lá novamente. Ao mesmo tempo, o sistema lhe dá um aviso. A casa da riqueza, da ganância e de Ares está se deliciando com o que está acontecendo. Eles querem que ele mate a mulher e o homem também. Eles querem Sandy. Eles até lhe prometem uma recompensa útil se ele derrotar os dois. E o garoto entra em pânico. Ele diz que Gian atraiu a atenção da casa dos deuses. Eles são como sombras dos seres divinos. Portanto, ir contra eles é o mesmo que ir contra os próprios deuses. O menino lhe diz para fazer o que eles mandaram, mas ele apenas sorri e continua falando. Ele disse que estava se perguntando por que os idiotas do Yandi estavam num lugar como aquele. Agora ele entendeu. Eles estavam tentando alimentar aquele porco imundo. Pelo amor de Deus, ele realmente não mudou nada. Aí Gian começa a liderar seu poder. Ele bate o pé no chão e uma enorme onda de shot azul atravessa a área, atingindo em cheio todas aquelas criaturas cabra flutuantes. Os garotos se protegem da explosão de luz. Então, toda aquela fumaça vermelha desaparece completamente. Como ousa se opor a mim? A casa de Ares corre, e a barreira desaparece também. Esse Yogi definitivamente não é normal. Então Gian menciona o bandido caído no chão. Ele pergunta se aquele cara era mesmo um discípulo de Zemin. A resposta é sim. Eles pertencem à Catedral Divina mais poderosa do país. É um grupo de elite, repleto de pessoas influentes. Gian vai direto ao ponto. Eles devem estar carregados, certo? O garoto apenas olha, confuso. Afinal, tudo que o cara estava vestindo era caro. Então o protagonista entra sem rodeios, dizendo que é hora de saquear. E para ele, saquear é a melhor parte. Mais tarde naquela noite, eles finalmente chegam e Gian reclama que o dia demorou uma eternidade. Os garotos começam a explicar onde moram. Um deles aponta para o seu apartamento no segundo andar, enquanto o outro diz que mora no quarteirão seguinte. Eles agradecem a Gian por tê-los salvado e os levado para casa em segurança. Então, ficam ali parados, esperando. Gian boceja e pergunta se eles não vão entrar. Ele está cansado e claramente não está brincando. No instante seguinte, eles já estão lá dentro. Gian tira a camisa e começa a cortar o cabelo. Quando termina, diz que finalmente ficou bom. Agora ele tem estilo de novo. Gian faz um sinal de positivo, impressionado, e pergunta se ele mesmo cortou o cabelo. O protagonista fica um pouco sem graça. Ele explica que, no passado, os efeitos colaterais de seus poderes faziam com que cada fio de cabelo fosse precioso. Ele poderia ficar praticamente careca com uma brisa forte. E isso faz lembrar de como ele parecia miserável antes, meio careca e abatido. Agora ele mal consegue acreditar na sua sorte. Até o cabelo dele voltou ao normal. De repente, ele para.
Por que há uma calamidade dentro desta casa? Imediatamente, ele esmaga o pequeno inseto. Ele se desfaz em pó e o garoto entra em pânico. Normalmente, nem mesmo profissionais conseguiriam matar um desses com as próprias mãos. Mas não é apenas um. Mais criaturas estão chegando, e Gian se pergunta o que elas estão vendo nele. Alguém pergunta se ele está emanando uma aura que atrai calamidades. O protagonista descarta a ideia. Normalmente, isso significa que algo na casa os está atraindo. O menino o encara. Gian diz que provavelmente é por causa das relíquias malignas da casa. O menino argumenta que eram presentes de um santo, mesmo que não fossem dele. Diz que ainda assim eram objetos abençoados. Em resposta, quebra um deles ali mesmo. O menino cai no chão em desespero, enquanto o protagonista diz que é repugnante. Então, ele aponta as coisas uma a uma. Aquela máscara é uma relíquia divina usada para vigiar seu dono. A caixa de música rouba informações pessoais e o relógio atrai calamidades. O pobre garoto parece arrasado. Gian fica furioso. Aqueles santos desprezíveis não roubaram apenas o dinheiro dele. Eles estão vendendo relíquias amaldiçoadas para as pessoas e coletando informações delas também. Só de pensar nisso, ele fica furioso. O menino, atordoado pela raiva do protagonista, é instruído a jogar tudo fora. Mas do lado de fora, alguém acaba de chegar e ouve toda a gritaria. Lá dentro, Gian está parado enquanto o menino chora e se agarra a ele. O recém-chegado entra e olha em volta, completamente confuso. Ele pergunta quem é, e o garoto nervoso responde de imediato, Som de Jaó. Isso o irrita profundamente. Ele retruca que é o dono da casa, seu idiota, e começa a liderar seu poder. A história então muda para o santuário de Ares, na residência de Yand. Ele fica chocado ao saber que os avatares coreanos desapareceram. O relatório diz que toda a filial coreana está um caos. Yand não consegue acreditar. Um avatar é um servo direto dos deuses. Somente um desperto extremamente poderoso poderia repeli-los. Então, ele ordena que seus homens contatem os outros santos e perguntem se eles tiveram algo a ver com isso. Eles obedecem, mas acrescentam que ainda não conseguiram chegar ao santuário de Hugo. Ian minimiza a situação, dizendo que Hugo provavelmente foi para o Reino Unido para voltar a atuar como mercenário. Mas então ele ouve que, assim que Hugo chegou ao Reino Unido, mudou de rumo. Isso faz Ian perguntar para onde ele foi. A resposta: Coreia. Ao ouvir isso, Ian começa a ficar nervoso. Hugo costumava ser muito amigo de Gian. Então Ian se pergunta se isso está ligado aos rumores de que o protagonista sobreviveu, o que significaria que ele se lembra do protagonista do passado, horrivelmente desfigurado. Ele realmente voltou? Droga! Ele se recusa a acreditar e atira um lustre em um servo que não fez nada de errado. Então ele exige todos os detalhes que eles têm. Eles relatam que, perto do local onde um avatar desapareceu, um discípulo de Gêmeos foi encontrado inconsciente na rua. Segundo testemunhas, ele havia se envolvido em uma briga com um homem muito bonito. Um homem bonito? Então ele decide que não pode ser Gion. Ele sabia que Gion tinha o rosto desfigurado, mas, de qualquer forma, as coisas andam mal ultimamente. Ainda é possível que o protagonista esteja vivo e tenha retornado. Por algum motivo, os avatares na Coreia estão desaparecendo. E pior, eles também falharam recentemente em derrotar a Rainha Aranha. Se isso continuar, Yeon pode perder o emprego. Então, ele ordena que preparem seu jato. Eles perguntam se ele pretende ir pessoalmente. Ele diz que sim. Ele precisa ver com os próprios olhos. Então, ele sai com seus homens. A cena volta para a Coreia, para um hospital ligado a Zemini. O cara que mexeu com Gion mais cedo ainda está inconsciente. Um velho furioso exige saber quem fez isso com seu neto. O bandido está deitado na cama do hospital. Enquanto alguém diz para não se preocupar, é por isso que o santuário Zemini enviou o presidente. Ele é o cavaleiro Zemini de classe S, Frozen Min Sun-han. De volta ao apartamento, o recém-chegado pergunta se eles encontraram John hoje na Torre do Diabo. Ele ouve que Man-Si lidou com todas as calamidades sozinha, sem nenhuma arma. E o garoto continua concordando nervosamente. Então surge a próxima pergunta. Ele realmente destruiu um classe A também? O garoto confirma essa parte. Agora o dono perde a paciência, dizendo que nada disso faz sentido. Gion chegou a destruir todas as relíquias da casa. Ele responde calmamente que todas eram falsas, inclusive a que estava diante dele. A ruiva, prestes a explodir, exige saber a qual seito o protagonista pertence, mas o protagonista apenas sorri e diz que não precisa de um. Nesse momento, o cara está a segundos de explodir.
Então ele pergunta a qual deus em si serve. E em si responde que não serve a nenhum daqueles deuses idiotas, apenas a si mesmo. Eles continuam: a que classe desperta ele pertence? Ele diz casualmente: talvez um trabalhador. Então vem a última pergunta: seu nome? O protagonista responde: meu nome é o protagonista. No instante em que Sung-jae ouve isso, ele começa a reunir forças. Enquanto o outro garoto tenta acalmá-lo, Sung-jae já não aguenta mais. Em si invadiu a casa de alguém sem permissão, destruiu todas as relíquias e agora ousa usar o nome Jeon enquanto uma aura imponente se ergue atrás dele. Ele grita, perguntando como poderia imitá-lo. Jeon grita que está à casa deles e pergunta se Sung-jae está tentando destruir tudo. Então, uma mensagem do sistema aparece para o protagonista. O poder mágico do Templo de Gêmeas está sendo liderado. Em si está realmente empolgado. Parece que ele está prestes a estudar o lugar inteiro. Outra janela surge, solicitando a ativação de uma habilidade. Ela seleciona Jeon Sung-jae, da Casa de Gênios. Classe a Desperta. Título: aquele que punia habilidades possuídas. Estaca da Bruxa. Rank S selos de cápsula de gelo. Rank a traços. Gênio. Violento. Teimoso. Obsessivo e admirador ocioso. Sua genialidade lhe confere uma grande vantagem em suas habilidades de aprendizado. Jeon observa que Sung-jae já utiliza invocações de alto nível em uma idade jovem, então essa genialidade claramente não é apenas para inglês vir. Enquanto isso, Sung-jae continua aprimorando sua invocação gigante. O outro garoto entra em pânico e grita para ele correr. Ele avisa que Jeon Sung-jae é um desperto de classe A do Santuário de Gênios. Além disso, ele é um fã incondicional de Jeon. Então ele grita para Ji-woo sair também, a menos que queira apanhar junto com ele. Enquanto o cara ainda gritava, o protagonista apareceu de repente bem atrás dele. Ele o avisou para não brincar com fogo e então preparou o dedo para atacá-lo. Assim que ele começou a se virar, em si deu um peteleco na testa dele, e o cara voou pelos ares. Um instante depois, o outro garoto entrou em pânico, dizendo que aquele idiota ia incendiar não só a casa, mas o prédio inteiro. Enquanto isso, o garoto lá atrás ainda estava surtando e falando sem parar. A ruiva cai no chão inconsciente. O garoto pergunta, nervoso, se Jeon Sung-jae está morto. Jeon responde que não, que ele provavelmente só levou uma pancada. Isso só deixa o outro garoto ainda mais preocupado. Então vemos que o ruivo ficou com um galo enorme na testa por causa do estalo. Ele diz que vai dormir e que o cara vai acordar quando ele acordar. Enquanto isso, o outro garoto continua chamando, perguntando se Jeon Sung-jae está realmente vivo. Ele tenta obter uma resposta, mas o ruivo está apenas deitado com espuma na boca. Depois disso, Jeon entra no quarto. Lá dentro, ele encontra um monte de estátuas e figuras de si mesmo. Ele encara tudo aquilo e pergunta o que é essa bobagem. O garoto lembra de que Jeon Sung-jae é obcecado por Lee, o protagonista. Nesse instante, o ruivo acorda e grita para não tocarem neles descuidadamente. São sua preciosa coleção de Lee Ji-han, que valem mais para ele do que a própria vida. O protagonista se aproxima, arranca a cabeça de uma das figuras e diz: isso está me fazendo sentir péssimo. Então ele diz que poderiam muito bem arrancar a cabeça de todos eles, e o cara congela em choque. A ruiva começa a gritar sobre as figuras dele e implora para que ele pare, mas o protagonista continua quebrando-as. Ele diz que já explicou que não há nenhum maluco, ele é Lee Ji-han. O pobre cobrador está completamente arrasado e começa a chorar. A cena então muda para um café, onde alguém está assistindo ao noticiário. A reportagem diz que 2 afiliados da Zemini foram atacados ontem por um homem não identificado. Testemunhas também afirmam que o suspeito roubou os pertences da vítima. Quem assiste a reportagem é Hugo. Ele imediatamente conclui que isso só pode ter sido obra de Ji-han e se pergunta o que aquele idiota está aprontando agora. Ele resmunga que essa é a primeira notícia que houve logo após chegar à Coreia. Então, uma garçonete pergunta o que ele gostaria de pedir. No instante em que Hugo olha para ela, sua expressão se torna fria, e ele manda Eid-Hui parar com isso e sumir. Ela sorri e admite que ele percebeu imediatamente. Então, é revelado que o homem gordo está usando o corpo da mulher. Ele diz que não conseguiu contatar Hugo, a julgar pela rapidez quando chegou à Coreia, deve se importar muito com Lee Ji-han. Só isso já lhe diz muita coisa, então ele exige que Hugo lhe conte tudo o que sabe sobre a Jian. Hugo responde imediatamente, dizendo que é exatamente por isso que odeia possuidores de corpos como ele, e lhe dá um peteleco. Imediatamente, a mulher volta a si. Confusa, ela se pergunta o que está fazendo ali. Hugo amaldiçoa Eun-Hui por essas artimanhas estúpidas e diz que precisa encontrar Ji-han antes dos outros. Ele grita, perguntando-se onde ele está. A cena então corta para um supermercado.
A ruiva e o outro garoto estão fazendo compras, e o garoto diz que um pode ser o verdadeiro protagonista. A ruiva diz que não tem como, eles não se parecem em nada. Para ele, Li Jihan é o herói que salvou a humanidade. Não há como aquele delinquente ser ele. Mas o garoto insiste que o viu sair da torre do demônio, e sua força claramente não era normal. Então, se ele realmente for, o ruivo interrompe e diz que não. Ele tem certeza de que Jia não é Li, porque o pai dele disse isso. O outro garoto começa a responder, mencionando o pai, mas o ruivo interrompe novamente e diz que eles deveriam simplesmente ir pagar. Nesse instante, uma mulher grita repentinamente ao fundo. Ela berra que há um ladrão. Ambos param e se perguntam quem gritou aquilo. Então, alguém passa correndo por eles tão rápido que os objetos voam e as prateleiras são derrubadas. Esse homem é o ladrão. A ruiva reconhece a velocidade imediatamente e diz que ele é um afiliado de Escorpião. Ele está usando seus poderes para roubar as carteiras e objetos de valor de todos no supermercado. O cara passa zunindo pela loja, limpando o lugar. Enquanto faz isso, pensa consigo mesmo que ninguém pode pará-lo nessa velocidade. Mesmo que haja outros afiliados por perto, não fará diferença. Ele diz que já pegou a maior parte do que queria e está prestes a seguir para o próximo local, quando de repente, Ban leva um soco bem nas costelas. É Jian, calmo como sempre, dizendo que o pegou. O ladrão fica atônito e o outro garoto solta a pergunta, perguntando por que ele está ali. O protagonista responde casualmente que veio porque se esqueceu de pedir para comprarem frango. O ladrão cai no chão, contorcendo-se de dor, enquanto alguém próximo comenta que Jian é impressionante. É difícil pegar um associado de Escorpião porque eles são muito rápidos. Mesmo assim, a julgar pela energia dele, presumem que ele seja apenas um crente comum, então dizem a ele que da próxima vez, ele deveria denunciar a polícia primeiro. Aquele tolo arrogante mal tem tempo de reagir quando algo repentinamente chama sua atenção. Ele se vira e o supermercado inteiro começa a tremer. O ladrão entra em pânico, imaginando ser um terremoto. Então, ele decide que é perfeito, vai usar o caos para escapar e sai correndo imediatamente. Enquanto corria, ele pensava que tinha certeza de que aquele sujeito estranho o havia eliminado, mas o terremoto lhe deu uma chance de escapar. Então, o chão à sua frente se abriu e de lá saiu uma centopeia gigante. O ladrão congelou, percebendo que era uma calamidade. Ele não consegue acreditar que um deles apareceu em uma zona verde. Ele se amaldiçoa, dizendo que deveria ter corrido antes de se meter nisso. Mesmo assim, ele ainda tenta escapar, pensando que, por mais forte que seja, não conseguirá alcançá-lo em sua velocidade. Mas, enquanto ele ainda sorria, o monstro atacou com a boca escancarada. Você pode imaginar como isso terminou. Então, finalmente, conseguimos ver a criatura por completo. É o mesmo monstro que o gordo disse que não conseguiram capturar. Ele encara todos ali como se fossem presas, e o pânico se espalha por todo o supermercado. O monstro continua observando-os com um olhar frio e mortal. Um anúncio informa que isto não é um simulado. O pânico aumenta ainda mais quando outra voz relata uma calamidade dentro do supermercado, com civis ainda presos lá dentro. Todos são instruídos a evacuar o mais rápido possível. Devido ao aparecimento da aranha-rainha, o nível de perigo no supermercado foi elevado para a zona vermelha. Em seguida, o monstro liberta um enxame de criaturas menores, algumas parecidas com moscas, outras com centopeias. Correndo sem parar, uma criança pequena ficou para trás chorando, e o monstro agarrou. Mas então uma luz verde apareceu de repente, e Jian derrotou o monstro com um soco certeiro. Ele o acertou com um único golpe certeiro, enquanto a criança olhava para trás em choque. O protagonista pergunta se a criança está bem e diz para ela ter mais cuidado. Mas, no instante em que o garoto vê direito, ele se assusta e sai correndo sem nem agradecer. Jian fica parado ali, meio atônito. Mesmo assim, ele conclui que o garoto parece bem, e então se pergunta que tipo de supermercado tem mais desastres do que pessoas. Depois de tanto tempo fora, ele decide que é hora de um pequeno aquecimento e começa a sacar sua arma. Mas então a cena corta para um carro em alta velocidade, e dentro dele, o gordo ouve que uma calamidade ocorreu em um mercado em Bolshiron. A princípio, ele diz que não se importa, mas depois pergunta que tipo de calamidade é. Quando lhe dizem que é a aranha-rainha, ele fica completamente chocado. Ele pradeja, dizendo que falharam o último ataque e mal conseguiram selá-la. Agora ele se pergunta se ela escapou e admite que não consegue lidar sozinho com uma calamidade de classe vermelha. Em seguida, recebemos uma explicação de que, após o surgimento de calamidades, a humanidade as classificou em 6 níveis de perigo. Azul representa baixo perigo. Verde significa seguro. Amarelo significa alerta. Laranja significa evacuação.
e o perigo está aumentando. Vermelho significa que a área está sob controle devido a calamidades. Preto significa que a sobrevivência humana é impossível. Então, se a Aranha-Rainha apareceu, aquele mercado deve ter se transformado em uma zona vermelha. Em seguida, um motorista pergunta a Yandhi o que eles devem fazer em relação ao mercado. Ele pensa por um instante e diz para enterrar tudo. O motorista fica chocado e pede que ele repita. Yandhi responde que ninguém poderá descobrir a verdade. Se as pessoas descobrirem que houve ainda mais danos porque esconderam um ataque fracassado, vai virar uma grande confusão. Então ele ordena que digam que todos lá dentro estão mortos e enviem subordinados para enterrar o prédio inteiro. Depois, voltamos ao supermercado, onde monstros estão destruindo tudo. Um homem careca amaldiçoa os insetos e usa uma prisão de gelo, congelando os insetos e monstros ao seu redor. Enquanto ataca, ele declara que eles não deveriam menosprezar um rank e se parece mesmo que esse careca pode ser o mesmo que o velho mandou atrás de Jian. Mas, mesmo congelados, os monstros quebram o gelo e atacam novamente. O careca fica chocado com a facilidade com que quebraram sua magia de gelo. Então, Jian se coloca à sua frente, segurando um monte de latas como se não fosse nada, e manda que ele saia da frente. O careca nem consegue dizer quando chegou lá. O protagonista olha para os monstros e diz que eles devem estar famintos se decidiram comer humanos. Então, ele joga uma das latas que está segurando para o alto. Ele agarra a lata em alta velocidade e sorri. Comam isso. Então ele começa a arremessar latas nos monstros e cada arremesso acerta em cheio. As criaturas gritam todas ao mesmo tempo. Uma delas é partida ao meio e Gia destrói o resto como se não fosse nada. Você realmente acha que pode mostrar os dentes para mim, seu lixo? Ele exclama, ainda sorrindo como um maníaco, enquanto limpa o mercado corredor por corredor. Seus perdedores fracotes, saibam qual é o seu lugar. Os afiliados das Enemies só conseguem olhar, chocados com a rapidez com que Jian os está eliminando. Então, o sistema surge ao lado dele. Você derrotou calamidades. Sua experiência zodiacal aumentou. Você obteve novos materiais para a produção. Materiais? Do que esse sistema está falando? Um pequeno cristal aparece na mão do protagonista enquanto o sistema explica. Com os materiais coletados, você pode criar habilidades e relites. A habilidade de produção também mudou. Jian decide testar isso mais tarde. Por enquanto, mover-se assim não parece nada ruim, mesmo com sua capacidade física reduzida a 50% devido à penalidade de recuperação. Talvez agora ele consiga extrair ainda mais poder do que antes. Enquanto isso, o careca encara Jian em total descrença. Ele não consegue acreditar que Jian tenha eliminado aquelas calamidades de nível S com tanta facilidade, quando ele próprio não tinha a menor chance de impedi-los. Então, o protagonista conversa com Seung-Jae. Quando você conseguiu isso? O protagonista mostra a adaga que pegou no esconderijo deles e o garoto congela. De onde esse cara surgiu? O protagonista permanece completamente calmo, mas o careca de repente se pronuncia. Ei, eu sabia que tinha algo estranho. Então foi você quem atacou nossos afiliados. Isso pega Jian de surpresa por um segundo. O cara se lembra dos dois idiotas que ele espancou mais cedo. Mesmo assim, o protagonista simplesmente manda ele calar a boca e lhe dá um tapa na bochecha. O careca cai no chão, atordoado. Droga, como ele descobriu? Você sabe demais. Como eu não saberia, seu idiota? Aquelas roupas e aquele distintivo vieram dos nossos afiliados. Ele percebeu isso depois que o Jian deu uma surra neles. Acontece que o Jian estava usando a roupa do Yang o tempo todo. E aquele distintivo é uma relíquia de rank S que só os afiliados das Emini possuem. Seung-Jae olha para o distintivo enquanto o careca continua gritando. Aposto que essa relíquia é um motivo de você ser absurdamente forte. Acertei? Jian olha para ela. Por que essa porcaria está em mim? Que nojo. Então ele agarra com a mão. O careca empalidece. Seu maluco, essa coisa não vale nada. Na melhor das hipóteses, a só decoração. Vocês foram todos enganados pela bruxa. O homem só consegue engasgar, chamando aquilo de blasfêmia. Ele balança a cabeça. Não consegue acreditar que esse cara e o Dubar ainda estejam agindo como delinquentes depois de 20 anos. Enquanto Jian conversa com o homem careca, um monstro surge de repente. A expressão do protagonista fica séria. Seung-Jae e o Ruivo apontam para a criatura. Chocados. É a Aranha-Rainha. E agora ela está destruindo tudo. As pessoas gritam em pânico enquanto a destruição se espalha. E o careca exclama, Aranha-Rainha. Gia imediatamente também libera sua aura. Então ele se lança contra o monstro. Ei, rainha, tenho um presente para você. Ele a atinge com um golpe brutal, lançando a aranha gigante pelos ares.
Todos olham incrédulos para o que acabaram de ver. Que diabos foi isso? Ele atacou a aranha sem nem usar uma relíquia. Então, uma voz ecoa. Todos os afiliados da Zemini dentro do supermercado. Escutem. O careca reconhece imediatamente. Espera. Aquela voz? Bispo Choi? Telepatia. Ele responde imediatamente. Sim, Bispo. Este é Seung-Ho. Seung-Jae e Seung-Ho. São vocês? Saiam do prédio imediatamente. Quem está falando é o Bispo Choi de Gêmeos, Seung-Ho. O pessoal de Airi está prestes a destruir o prédio inteiro. Lá fora, eles já estão se preparando para derrubá-lo. Choi continua. Yandvei virá pessoalmente. Não podemos impedi-lo. E a rainha daquele supermercado é um monstro. Nem mesmo a Yandvei conseguiu matar. É por isso que eles estão desesperados para enterrar tudo isso. Seria péssimo se o fracasso deles viesse à tona. Seung-Ho, você pegou emprestado uma habilidade de teletransporte, não é? Leve o Seung-Jae e saia daqui agora. O quê? Só nós dois? Algo faz Seung-Ho hesitar. Ele olha em volta e vê feridos por toda parte. A destruição dentro do mercado é impossível de ignorar. Ao mesmo tempo, Jeon continua lutando de frente. Seung-Ho fica em silêncio, pensativo, e Choi o pressiona. Por que está demorando tanto? Há algum problema? Não, senhor, nenhum problema. Enquanto isso, o garoto ruivo grita de volta. Implorar por ajuda não adiantaria nada mesmo. Então, o que você está dizendo? Não vê a confusão aqui? Você está mandando todo mundo se enterrar vivo. Seung-Ho hesita novamente, depois diz que sabe. Mas se a notícia se espalhar de que a Rainha Aranha apareceu no meio da cidade, o que as pessoas pensarão deles? Ele continua antes que alguém possa responder. Os cidadãos culparão o santuário divino. Sua fé enfraquecerá, e o poder dos deuses também. A devoção da humanidade precisa permanecer firme se quisermos proteção divina. Ele disse que só restam 2 teletransportes, então apenas 2 pessoas podem ir Seung-Jae. Você vem comigo. Tenho ordens. Vou te tirar daqui. Mas Seung-Jae se recusa a abandonar seu amigo, principalmente com tantas pessoas ainda presas lá dentro. Seu idiota. Não é hora de me fazer passar vergonha. Eu não vou morrer por causa de um pirralho inútil como você. Ele começa a invocar seu poder de gelo novamente e acrescenta: não posso desobedecer às ordens do santo, então vou me livrar de todo esse peso morto. Assim, você não terá escolha. No instante em que o garoto ruivo ouve isso, ele também desembainha sua arma. Seu verme nojento. Seung-Jae, você realmente acha que pode me enfrentar? Não estamos nem perto do mesmo nível. Esqueça essa sua consciência inútil e faça a escolha inteligente. Mas antes que ele possa terminar, uma centopeia o atinge nas costas. Ele cai de cara no chão, deslizando com força. Então Jeon olha para ele e diz: o quê? Você ainda está aqui? É perigoso. Então saia logo. E o menino, chama. Ele está usando a palavra para irmão mais velho. Então o garoto ruivo explica: a saída está bloqueada por calamidades, então não podemos sair. Nossas únicas opções são usar teletransporte ou derrotar todas as calamidades. A aranha rainha ainda está lá, encarando a todos. Há também muitos feridos. Lá fora, os homens de terno continuam reunindo o poder púrpura, e ele acrescenta que a seita da constelação de Ares está isolando toda a área. Jeon estala a língua. Que dor de cabeça! O careca, ainda caído no chão, levanta-se e começa a gritar que o Jeon usou esmagá-lo. Ele o interrompe, dizendo que pensou que o cara já tivesse fugido e abandonado todo mundo. Calem a boca, idiotas. Se quiser, sobreviva sozinho. Eu vou embora de qualquer jeito. Mas, no instante em que ele tenta se teletransportar, uma teia gruda em suas costas. A aranha rainha o pegou. O quê? Impossível. Ela o puxa direto para suas mandíbulas, e esse é o fim dele. Apenas o celular dele cai no chão. Todos encaram a aranha com expressões sombrias. Jeon diz aos outros 2, eu cuido disso. Cuidem dos feridos e saiam assim que puderem. O garoto ruivo e Sungaja se entreolham, mas o protagonista acrescenta, vou acabar com isso rápido. Então se mexam. Lá fora, a barreira continua subindo. E Yanni chega, pedindo um relatório. Disseram-lhe que isolaram a Moji e colocaram todo o edifício em alerta máximo. Ele não ficou nada impressionado, por algo que começaram antes de ele chegar. Isso não é grande coisa. Então eles percebem que a barricada não está aguentando. Está sendo bloqueada por alguma coisa. Uma luz verde explode repentinamente, destruindo a barricada e jogando todos para trás. Em seguida, um símbolo gigante de serpente aparece ao redor da área. O que é isso? Uma cobra?
As pessoas começam a sair correndo do supermercado em pânico. Eles imploram por ajuda, dizendo que a calamidade ainda está lá dentro e que ainda há pessoas presas. Os homens de terno tentam conter a multidão enquanto outros gritam que um cara estava agarrando as aranhas. Ian observa toda a cena em silêncio. Pegar as aranhas? Não. Isso é impossível. Nem eu consigo pegar uma. Então quem fez isso? Ele começa a liberar sua aura vermelha. Os guardas rapidamente avisam a todos. Sr. Yandivei, ainda pode haver calamidades lá dentro. Ele não se importa e ordena que todos fiquem em alerta. Então, ele salta de prédio em prédio até entrar no supermercado e diz: Meu Deus, como alguém conseguiu matá-la? Quem fez isso? Há vestígios de uma batalha? O que aconteceu aqui? Será que alguém está mesmo caçando a aranha-rainha? Isso está ficando ainda mais problemático. Já há preocupações demais. Mas, com essa energia, ele sai correndo, olha para baixo e congela. Espera aí, aquele desgraçado. Por que ele está aqui? Lá embaixo, na multidão, ele avista Hugo. Ian começa a se perguntar se Hugo está por trás de tudo isso. Será que é mesmo ele? Quase faz sentido até que alguém de repente diz: Ei, você estava sem mim. No momento em que Ian ouve isso, ele fica rígido. O que foi, gordinho? Algum problema? Era Libon. Ele estava falando há um tempo. Quando perguntou: Que cara é essa? Parece que você comeu algo estragado. Chocado, o grandalhão gaguejou. Você está aqui. A cena muda para um alarme verde soando. Os bombeiros guiam as pessoas para fora enquanto gritam para que qualquer pessoa ferida se aproxime rapidamente. Eles avisam a todos para se afastarem do prédio, enquanto Dinon e a Ruiva ficam parados pensando: aquele cara é mesmo o Ligon. Ele parece diferente, mas aqueles movimentos são definitivamente dele. Então Alvin grita: Cheon Song Jai. Era Hugo. Ele o encarou e perguntou: Cheon Song Jai, por que você está aqui? Dinon congelou e murmurou: O santo de Sagitário. O ruivo apenas pareceu confuso. O quê? Desde quando você voltou? Então é assim que você fala com seu pai? O ruivo é filho do Hugo. Uma revelação bem surpreendente. Dinon sorri, mas a ruiva está claramente furiosa. Hugo continua olhando para elas. Então ele diz que é bom que elas não pareçam estar gravemente feridas. Um pouco de tratamento dos paramédicos deve ser suficiente. Mas o que importa é que eles estavam dentro do supermercado, e ele ouviu dizer que a calamidade foi morta. Então, quem fez isso? A ruiva o ignora completamente. Ainda irritado, ele apenas encara, imaginando quem Hugo planeja perseguir em seguida. Então Dinon diz: Mas o irmão Goma deve estar bem, certo? No instante em que Hugo ouve isso, ele corre até lá. Você acabou de dizer onde ele está? Você o conhece? O coitado entra em pânico. Ah, desculpe. Você está falando do santo? Sim, ele está dentro do supermercado agora. Ele também foi quem derrotou a Rainha Aranha. Ele disse que seu nome é Gun. Conte-me exatamente o que aconteceu lá dentro. Nesse instante, uma enorme explosão irrompe dentro do supermercado. Hugo se vira e vê a explosão atrás dele. Então a cena muda novamente. Agora o grandalhão está lá, todo machucado e atordoado, dizendo do seu desgraçado. Mas o protagonista apenas sorri. Você é tão dramático. Nos conhecemos há 20 anos. E você me ataca assim que me vê? Quem diabos você pensa que é? O grandalhão dispara. Você se parece um pouco com o Ligon, mas seu rosto não estava coberto de cicatrizes, e sua voz também soava diferente. Não era possível que ele ainda parecesse tão jovem. Seu desgraçado. Como você ousa fingir ser o Ligon? Quase me enganou por um segundo. Fija. O grandalhão continua gritando. Como ousa me desafiar? Está pronto para o que vem a seguir? O protagonista apenas o encara. Do que diabos você está falando? Idiota? Então ele avança e desfere um golpe direto no peito do grandalhão, lançando-o para longe. Achou que eu estava brincando? Ele não para por aí. Ele sacode o cara como uma bola de ping-pong até que ele caia no chão. Com uma mão no bolso, o protagonista se aproxima calmamente. Vocês realmente precisam apanhar antes de me ouvirem? A vida melhorou depois que se livraram de mim? Seu desgraçado. Você roubou minhas relíquias, e pelo que ouvi, até falsificou meu depoimento. O grandalhão só consegue olhar, chocado. E isso? Ótimo. Eu já planejava te mandar pelos ares de qualquer jeito. Vou começar te dando uma lição. O grandalhão ainda está abalado enquanto o protagonista continua falando. Depois disso, irei à sua casa, ao seu santuário, às suas relíquias e ao resto desses santos de quinta categoria também. Destruirei tudo. Não permitirei que isso aconteça. Pelo jeito que ele fala e se move, ele não está blefando. Eu nem consegui acompanhar os ataques dele antes. Será que ele é mesmo o Ligon? Será que ele sobreviveu à torre e voltou?
Impossível. Se você realmente é Lydon, então, o grandalhão começa a liderar seu poder. Prove para mim. Uma força vermelho-púrpura irrompe ao seu redor. Um símbolo sombrio se espalha pelo chão, e algo surge atrás dele. Ele aparece com uma coroa, conforme anunciado pelo sistema. O mestre de Ares, imperador de Jade, se revelou. Então, só uma parte do seu deus apareceu? Mesmo assim, o grandalhão continua se achando o máximo. Ele dispara uma tempestade de correntes para capturar Ligame. Assim que elas o envolvem, ele debocha. Ainda parecemos fracos para você agora? Não sei como você voltou da torre, mas vou fazer você se arrepender. Habilidade: Armamento Divino. Correntes cada vez mais apertam o protagonista, prendendo no lugar, enquanto uma massa de espinhos se forma bem à sua frente. Uau! Isso é impressionante. Cala a boca. Desgraçado. Todos aqueles espinhos disparam direto para ele e destroem toda a área. Uma pilha de lâminas se acumula sobre ele, uma sobre a outra. Ele finalmente morreu? Fiquei surpreso que ele tenha conseguido voltar da Torre do Diabo. Mesmo assim, ele continua tão estúpido como sempre. Para me enfrentar de frente desse jeito, ele achou que alguns níveis e pontos de experiência seriam suficientes? Que idiota! Será que ele realmente achou que eu passei os últimos 20 anos sem fazer nada? Então, uma luz verde começa a brilhar de dentro dos espinhos. O grandalhão imediatamente se enrijece. Uma explosão acontece, arremessando as lâminas para trás enquanto o protagonista avança e acerta um golpe forte no rosto do grandalhão, lançando-o para trás. Como ele sobreviveu a isso? Você é mesmo Lydon? O protagonista ri. Então você finalmente descobriu, seu gordo desgraçado. Ele coloca o pé na barriga do grandalhão e continua falando. É mesmo? É verdade, eu voltei mesmo. Como ele conseguiu sair vivo? E o que aconteceu com você? Até suas armas estão fedendo a lixo agora. Esse tipo de recuperação deveria ser impossível, mesmo para curandeiros de aquário. Mensagens do sistema aparecem. Você escapou da morte por pouco. Condições atendidas. Habilidade desbloqueada. 13º sentido. Obrigado. Você me tornou mais forte. Que tal eu tentar algo novo? Ei, espere. Por favor. O sistema continua funcionando. O deus Ares está chocado com Lydon. Ele pergunta, em meio a lágrimas, por que Lydon ainda está vivo? O deus Ares treme, dizendo que isso é impossível. O deus Ares desapareceu em uma torrente de maldições. O grandalhão entra em pânico. O quê? O que é isso? Por que um deus está desaparecendo? O protagonista responde, talvez porque ele saiba que lutar comigo é inútil. Estou me sentindo misericordioso, então farei você sofrer tanto quanto eu sofri. Ele diz isso com um sorriso cheio de pena. Então começa a espancar o grandalhão e, depois de um tempo, Hugo chega com os subordinados do homem perguntando, que diabos aconteceu aqui? O lugar está completamente destruído, e Hugo observa tudo. Essa energia, Yandivei, com certeza foi o Lydon quem fez isso. Só ele seria capaz de deixar uma bagunça dessas. Um dos homens acrescenta, tem alguma coisa errada. Ainda consigo sentir a energia de Yandivei daqui, mas está muito fraca para alguém que está vivo. O que aconteceu? Hugo não diz nada a princípio, então libera sua aura e diz para eles darem um passo para trás por um segundo. No instante seguinte, ele desaparece e vai direto para onde o grandalhão estava. Depois de olhar em volta, ele pragueja. Liga aquele desgraçado, ele até deixou um recado lá. Desgraçado patético, que tipo de confusão você vai aprontar agora? A cena muda para a casa de Iris. O protagonista chega calmamente e diz, então o artefato divino que Yandivei roubou de mim está aqui, hein? Ele entra e logo encontra uma estátua do grandalhão com pessoas se movendo ao redor. O protagonista olha em volta e diz, aquele desgraçado é tão obcecado em parecer rico. Ele está ostentando toda essa riqueza, mas eu já consigo sentir meu artefato divino. E o que são essas relíquias falsas? Parece que ele até pegou roupas da minha casa. Mas essas armas são todas falsas. Aí ele via algo com a etiqueta, palito de dente usado por Lydon. Aí está você, meu bem. Então a cena corta para pessoas em choque enquanto um alarme vermelho começa a soar. É o ladrão. Depressa. Todos os guardas para a área B. Quando chegam, o protagonista está lá, segurando o palito de dente. Em instantes, uma força inteira o cerca. Mãos para cima, larguem o objeto e rendam-se pacificamente. Ele apenas olha para eles, como quem diz, não estou afim. Ele estala o palito de dente, que começa a quebrar tudo, arremessando as pessoas para longe. Elas são jogadas para todos os lados, enquanto ele calmamente diz, você realmente deveria usar aquilo em que é melhor, não acha? Então, a coisa muda de forma. Era um palito de dente e agora é uma gosma. Que bom te ver de novo, Line. O sistema anuncia.
Você desbloqueou um artefato divino, a gosma que tudo cria. Artefato divino da orientação da criação. Classificação S, traço, forma, mudança. Classificação S. Outra mensagem sede. Condições atendidas para desbloquear a habilidade Oficina de Criação. Uma oficina de 1,5 metros foi criada. Alcance padrão da oficina desbloqueado. Produção, reparo, reforço e desmontagem. Com habilidade de criação gravada, as características da gosma que tudo cria podem ser concedidas. Certo? Devemos sair daqui agora? Então, outra janela do sistema aparece. A energia do artefato divino de Ares está sendo fortemente detectada. Seria um pouco decepcionante sair de mãos vazias. A pequena gosma o encara enquanto ele caminha para frente. Ele abre a porta e diz: hora de ir para a fazenda. Então a cena corta para Hugo dizendo que chegou tarde demais. A mansão do grandalhão já está destruída e as pessoas estão correndo em pânico para todos os lados. Gun, por favor, pare com isso. As pessoas continuam fugindo ao fundo enquanto a cena muda novamente. Agora o protagonista diz: estou começando a ficar com fome. Hugo grita: goma de mascar. Tyson aparece correndo, chorando feito louco, mas ele passa direto por Jean sem nem notá-lo. Em vez disso, agarra um coitado e grita que se Lydon estivesse vivo, ele deveria ter ido até ele imediatamente. Então ele exige saber o que ele fez depois de voltar. Jean apenas o encara, confuso, enquanto Tyson continua tagarelando, dizendo que sua perna parece bem, mas o resto do corpo não, e perguntando para onde ele está indo correndo nesse estado. Isso faz com que Lydon perca a cabeça. Ele chuta Hugo na cara e surta. Você nem reconhece o seu próprio amigo, idiota. Hugo cospe sangue, ainda atordoado. Enquanto isso, o pobre figurante próximo claramente quer sair dali antes que a situação piore. Hugo congela. Então ele percebe o artefato divino, a gosma, e fica olhando fixamente. Espera, você está mesmo? Lydon o interrompe, pronto para golpeá-lo novamente se for preciso para consertar sua cabeça. Tyson, o coitado mal consegue falar. Então Tyson finalmente solta um gugu e se joga em cima de Jean, completamente emocionado. Até Lydon parece feliz. Tyson mal consegue acreditar. Ele está realmente vivo. Mas Gugu cai com força em seu estômago e Tyson cambaleia para trás em choque. O protagonista o xinga por tê-lo abraçado do nada, e isso só convence ainda mais Tyson. Sim, com certeza é a Gugu. Nesse instante, o sistema os alerta. A Poma apareceu. Todos param. Uma aura dourada surge atrás deles quando a Poma aparece. Tyson encara, visivelmente abalado, enquanto Apollo abre os olhos e fixa Jean com um olhar estranho. Tyson parece ainda mais nervoso, mas Lydon mantém a calma. Então, a Poma aparece bem na frente deles, e Hugo não consegue entender por que ele está ali. Apollo apenas fita encarando Jean em silêncio. Jean franze a testa e pergunta o que é aquilo. O sistema diz que Apollo duvida que Lydon realmente tenha sobrevivido e sugere verificar se é mesmo ele. Hugo está perdido. Como ele vai fazer isso? Apollo ergue seu arco em direção a Lydon e conclui que uma flecha de fogo revelará a verdade. Hugo o abraça rapidamente e implora para que Apollo não faça isso. Enquanto isso, ele pensa que talvez devesse se livrar também desse deus perturbado. Afinal, o cara está apontando flechas para alguém que acabou de conhecer. Hugo tenta acalmar os ânimos, dizendo que está tudo bem e que Jean não parece ferido. O protagonista diz que prefere resolver algumas coisas primeiro. Hugo estremece. O quê? Então ele se lembra da mensagem de voz de Jean e empalidece enquanto Jean continua falando. Ele diz que acabou de sair da torre e descobriu que sua casa foi vendida, seu nome foi arruinado e todas as suas relíquias desapareceram. Hugo tenta impedi-lo, mas diz que por enquanto só lhe dará um soco. E ele realmente o faz. Recebe o golpe e diz que aquele soco prova tudo. Afinal, Hugo é mesmo um homem de Lydon. Nesse instante, os guardas de Yandve aparecem gritando que o encontraram. Eles ordenam que todos prendam um homem que roubou as relíquias. Jean pisca, então se lembra de que estava sendo perseguido. Hugo se vira para Lydon e pergunta o que exatamente ele roubou. O protagonista diz casualmente que não foi muita coisa, e então mostra uma sacola cheia de objetos. Hugo percebe que roubou o depósito de relíquias de Yandve. Isso faz Lydon se emocionar e gritar, perguntando que tipo de confusão Jean acabou de causar. Os guardas querem prendê-lo imediatamente, mas o líder os impede, dizendo que o protagonista não é alguém que eles possam controlar. Ele sabe que chamar mais pessoas como eles não vai mudar nada. Antes que alguém possa reagir, uma rajada de vento forte atravessa a área, e Vivon se pergunta o que foi aquilo. Então, algo salta para dentro. Um deles percebe quem chegou. Uma espada gigantesca cai do céu, e eles entendem.
Este é o avatar de Ares, a besta das riquezas. A criatura ruge bem na frente de Hugo e Ligon. Eles olham para cima, e Hugo entra em pânico imediatamente. É o avatar de Ares. Ele implora para que Jean largue o que pegou de Yanto e fuja, mas diz a Ezo para relaxar. Ele afirma ter um plano e, em seguida, chama Lime para executá-lo. Os olhos de Lime começam a brilhar e uma luz emana dele. Um instante depois, ele cospe o que parece ser a arma de Jean. O protagonista sabe que será difícil lutar contra um avatar com ela nesse estado, então invoca sua verdadeira forma, aquela que permaneceu adormecida até então. Uma energia verde começa a envolver sua antiga arma, e Hugo se pergunta que tipo de poder é esse. Então, um raio cai e uma enorme espada nova aparece na mão de Jean. Agora, ele diz, finalmente é útil. O sistema explica que a relíquia despertou pelo poder de Ophiuchi. Graças à característica de caçador de serpentes dessa constelação, a espada ganhou um efeito de golpe fatal. Sua lâmina ficou mais afiada e seu poder aumentou. Uma nova habilidade é desbloqueada. 13º sentido. Agora Jean consegue ver os pontos vitais do inimigo no caminho da destruição. E então vê sorrisos maliciosos. Então essa é a sua nova habilidade. Ele testa imediatamente e identifica os pontos fracos do monstro. Com isso, está pronto para agir. Ele avança diretamente contra a fera enquanto Hugo observa de trás. Ele se lembra que era exatamente assim que Jean sempre lutava, tomando a iniciativa e atacando o inimigo, não importando quão perigoso fosse. Ele diz para Jean acabar com aquilo rápido, mas então o monstro golpeia o chão com a pata assim que ele se aproxima. Hugo grita em choque, mas algo acontece com a pata da besta. Jean reclama que Hugo está gritando muito alto, brinca dizendo que o cheiro dos pés daquela besta quase o matou e diz que agora é a vez dele. O monstro fica atordoado quando sua pata voa pelos ares. Jean a decepou completamente. A fera ruge de dor e o sistema os avisa para terem cuidado. A besta da riqueza, Pichu, usou sua habilidade. Ela continua rugindo, mas o protagonista permanece calmo e diz que teria evitado a punição se tivesse ficado quieta. Agora ele vai começar devagar. Ele se prepara para atacar novamente, e o sistema anuncia que a característica de Ophiuchus, caçador de serpentes, está sendo ativada. Jean desfere um golpe, lançando um corte veloz pelo chão em direção ao monstro. A força despedaça tudo em seu caminho, alcançando uma vasta área. Todos ficam apenas olhando, em choque. Jean permanece firme, e o rastro de destruição demonstra a magnitude do golpe. Hugo percebe que esse poder se iguala ao do protagonista em seu auge. O monstro é completamente derrotado, e o sistema anuncia que ele derrotou um avatar e que seus pontos de divindade aumentaram. Em seguida, pergunta se ele deseja escolher Pichu, a besta da riqueza, como seu próprio avatar. Jean fica surpreso, apenas os 12 deuses deveriam controlar avatares, então isso também é possível. Ele se aproxima da besta e a acaricia. Sua aura começa a envolvê-la, e a criatura chega a criar asas. O sistema confirma que Pichu, a besta da riqueza, se tornou o avatar de Ophiuchus. Número atual de avatares: 1. Agora ele está estranhamente fofo. Pete encolhe só para abraçar seu novo dono, e Jean o pega no colo. Ele diz que uma besta rica como essa será um ótimo baú de tesouro. Lá atrás, Hugo está sem palavras. Ele acabou de transformar o avatar de outro santuário no seu próprio, e Hugo não consegue imaginar que tipo de condição permitiu que isso acontecesse. Jean abraça a pequena criatura por um segundo. Quando o sistema reaparece, diz que ele pode dar um nome a Pichu. O protagonista pensa por um instante e então o batiza de Pidge. Em seguida, a cena muda para a casa de Hugo. O protagonista o chama de traidor, e Hugo rebate, perguntando se Jean tem ideia de quão preocupado ele estava. Ele diz calmamente que, a menos que esteja enganado, Hugo se casou, formou uma família e aproveitou a vida enquanto seu amigo estava preso naquela torre horrível. Jean continua insistindo, depois brinca dizendo que talvez ele não consiga roubá-la em sua própria casa. Ele repete essa ideia de forma mais direta, mas Hugo diz para não se preocupar. O protagonista pode ficar o tempo que quiser, já que mora sozinho. Isso escapa de forma constrangedora, e Hugo tenta amenizar a situação. Então, ele entra em pânico e explica que não está divorciado, é só que a esposa dele deixa pra lá. Ele diz para Jean esquecer tudo. Em vez disso, pergunta o que diabos aconteceu dentro da torre. Em particular, Hugo decide não contar a Songaja ou Iwa sobre Jean ainda, já que eles eram apaixonados por ele. Naquela época, Hugo estava lutando contra as calamidades do lado de fora da torre, então ele nunca soube o que aconteceu lá dentro ou por que os outros cavaleiros saíram carregando a cabeça do cavaleiro de olhos escarlates em vez dele. Jean diz que a verdade é simples e cruel. Ele foi apunhalado pelas costas e jogado em uma armadilha. Aquele lugar estava repleto de calamidades. Cada vez mais surgiam,
e até mesmo Olhos Escarlates voltou à vida. Ao ouvir isso, Hugo ficou chocado. Olhos Escarlates reviveu? O protagonista confirma. Ele explica que o monstro estava mais adentro da torre e que sua verdadeira forma era a de um dragão de fogo gigante. Gian diz que ainda conseguiu matar aquele desgraçado, mas o verdadeiro problema não era Olhos Escarlates, e sim um verdadeiro administrador da torre. Aquele cara conseguia ressuscitar calamidades mortas. Não importava quantas vezes o protagonista as matasse, elas sempre voltavam. De alguma forma, ele ainda conseguia escapar. Mas, honestamente, ele achava que nunca escaparia. Aquele maníaco doente torturou terrivelmente por muito tempo. No fim, usei tudo o que tinha e derrotei o administrador da torre. Se bem me lembro, fui enterrado depois disso. Quando acordei, os monstros tinham sumido da caverna e, de alguma forma, eu tinha esses novos poderes. Uma coisa é certa, o desgraçado que me esfaqueou conhecia a torre com uma palma da mão. Foi assim que ele me prendeu naquela caverna, cheia de perigos. Ele devia saber exatamente onde era. Com certeza vou fazer aqueles caras pagarem, os que roubaram o que era meu e falaram mal de mim. Mas e aquele que me traiu? Tenho algo especial planejado para ele. Primeiro, preciso me preparar. Hugo fica atônito ao ouvir tudo isso e pergunta o que deve fazer. Gian diz que precisa fabricar o equipamento que usará contra eles. Então, ele usa seu poder no pequeno cavalo de madeira que havia colocado no chão, e sua habilidade aparece. Oficina de Criação. Nível 1. Ele pode invocar uma oficina que fabrica qualquer coisa. O sistema começa a procurar materiais de fabricação utilizáveis e pergunta se ele deseja usar materiais de relíquias divinas. Uma lista de materiais disponíveis aparece. A essência corrompida do poder mágico armazenado da Rainha Aranha pode ser absorvida. O fragmento da calamidade aumenta a taxa de sucesso e o poder de uma relíquia divina. Além disso, várias relíquias divinas de Ares foram detectadas. São as relíquias que ele pegou da casa de Ares. Gian decide simplesmente jogar tudo dentro e tentar. A criação da relíquia começa. Toda a casa está coberta por uma luz verde enquanto mais mensagens do sistema aparecem. Criação concluída. Uma relíquia divina foi criada e gerou um ego. Imitação. Rank D de cavalo. Se você escrever o nome de alguém na relíquia, essa pessoa poderá absorver o poder mágico de quem quer que toque. Isso permite que ela absorva 10% do poder mágico de outra pessoa por 1 hora. E a relíquia é extremamente leal ao seu dono. Gian está satisfeito. Uma relíquia divina com ego pode crescer por conta própria. Hugo apenas bate palmas, maravilhado. Mesmo assim, ele diz que um item de alto nível com ego não parece tão impressionante assim, e o cavalo imediatamente fica bravo com ele. Ele retruca, perguntando se tem ideia de quantos materiais foram necessários para criar algo melhor. A relíquia questiona se ele deseja usar os materiais restantes para construir algo ainda melhor, mas o protagonista deixa para lá por enquanto. Então, Hugo muda de tom, elogiando o projeto e chamando o protagonista de gênio por criar uma relíquia divina. O protagonista lembra que, um segundo atrás, Hugo estava insultando e dizendo que ele deveria demonstrar respeito. Então Hugo pergunta se ele estudou design na Torre do Diabo. Ele pensa por um momento e diz que isso depende de quanto Hugo for daqui para frente. Eles precisam começar a lidar com aqueles falsos santos. O pobre Hugo até leva uma pancada na cabeça. Ele pergunta como o protagonista pretende fazer isso. Não será fácil atrair os outros santos para fora de seus territórios. Gian pergunta se isso será suficiente para atraí-los. É a verdadeira relíquia divina da casa de Ares, o baú do Velocino de Ouro. O sistema explica. Baú do Velocino de Ouro, nível SS. Ela pode armazenar qualquer coisa e até multiplicar os itens dentro dela se você pagar o preço. É uma das melhores relíquias divinas verdadeiras. Hugo pergunta por que ele a trouxe se nem sequer pode usá-la. Gian diz que ouviu dizer que Iso é um santo sem dinheiro, então trouxe a relíquia para ajudar a financiar o lado deles. Iso fica irritado e retruca que não há pobre, perguntando em seguida se quanto maior o nível da relíquia, mais materiais ela custa, certo? O protagonista diz que eles a usarão para multiplicar seus materiais e criar relíquias divinas fortes o suficiente para derrotar os outros. Hugo pergunta como eles pretendem fazer isso se ninguém ali consegue ativá-la. Gian encara e pergunta se ele realmente não pode usá-lo. Hugo lembra de que ele não é o santo de Ares, ele é o santo de Sagitário. Ele não percebeu? O protagonista não percebeu. Os dois ficaram sentados em silêncio.